Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre como fazer para recuperar a produção natural de testosterona pelo testículo. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários aqui para que eu possa respondê-los depois. O maior problema nas pessoas que fazem uso de esteroides anabolizantes ou até mesmo fazem TRT e por algum motivo precisam parar a TRT, como fazer para aumentar ou manter os níveis de testosterona em níveis fisiológicos, mas nos níveis aceitáveis, níveis bons de testosterona, aqueles níveis de mais ou menos 600, 700, 800 nanogramas por decilitro. O objetivo do vídeo é mais ou menos explicar aí o que nós costumamos fazer, né? Uma terapia pós-ciclo aí, nesse caso aí, nessa situação, e ver como é que essa testosterona vai se comportar ao longo desse período. A gente sabe que com o uso de testosterona, tanto para fins estéticos como para fins terapêuticos, uma terapia de reposição de testosterona, o eixo hipotálamo, hipófise e gônada, ele vai ser bloqueado. Por quê? O organismo vai entender que existe muita testosterona, então o hipotálamo, hipófise vai receber um sinal dizendo que existe muita testosterona, então a produção natural de FSH e LH, que são os dois hormônios gonadotróficos que vão estimular a produção tanto dos espermatozoides como da testosterona, eles vão ser inibidos. A gente sabe que quanto maior o valor de testosterona que é feito num ciclo, por exemplo, num cruise ou num blast, ou quanto maior for o tempo de uso também da testosterona, o testículo ele tende a não trabalhar durante esse período. Então, como qualquer parte do corpo, quando não há um estímulo, ocorre uma atrofia. Por exemplo, deixar um braço engessado durante 2 meses, a musculatura desse braço vai entrar em atrofia. É a mesma coisa que ocorre com o testículo. Ele não recebe o estímulo para fazer a sua maquinaria funcionar, então ele tende a diminuir de tamanho. E quanto maior a dose da medicação, e quanto maior o tempo, principalmente o tempo de uso da medicação do esteroide anabolizante, esse testículo ele pode ter uma dificuldade maior para voltar a funcionar. Então, como é que a gente vai orientar esse paciente aí que quer voltar à produção natural de testosterona? Eu acho que a primeira coisa é falar para esse paciente que o processo é lento e às vezes vai usar medicamentos aí durante 4 a 6 meses para tentar fazer com que o eixo dele volte a funcionar. Eu acho que o maior erro aí das pessoas que querem fazer TPC é achar que a TPC dura de 1 a 2 meses, né? A TPC dura muito mais que isso, dura em algumas situações até 6 meses. Você vai ter que usar medicamentos para estimular o testículo até um período de 6 meses. E durante essa recuperação de fazer esse eixo funcionar novamente, a gente vai perceber que esse paciente pode passar por momentos de depressão, momentos de fraqueza, fadiga, perda da concentração, exatamente porque os níveis naturais de testosterona vão estar muito abaixo do normal. Então, nessa situação aí, às vezes é interessante você dar um pouquinho de testosterona para que esse paciente não sofra muito numa terapia pós-ciclo. Ele consiga ter uma testosterona aí média de mais ou menos uns 400 e 500 e que também não ajude a bloquear o eixo. Nesse caso, muitas vezes a gente usa um gel de testosterona que você pode usar um dia, aí passar uns 3 ou 4 dias sem usar e usa um pouquinho de novo, assim, principalmente nos momentos que o paciente estiver muito sintomático. É por isso que também, muitas vezes, pacientes que eles desistem de fazer a TPC, eles preferem, por exemplo, aqueles pacientes que estão em blast e cruise, não querem fazer TPC para evitar esses sintomas de baixa testosterona e eles preferem se manter em TRT. Muitos são os atletas hoje que a gente vê aí de alta performance que eles usam esteroides anabolizantes para dar aquele ganho de performance, mas eles acabam não interrompendo o uso de testosterona. Eles se mantêm em doses de TRT, doses fisiológicas e consequentemente em doses fisiológicas eles conseguem participar dos torneios sem ser acusados de doping, abuso de uso de esteroides anabolizantes. Então eu acho que o primeiro passo aí é fazer
fazer a hipófise voltar a produzir o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. O FSH ele vai atuar nas células de Sertoli, que vai fazer a produção natural de espermatozoide, e o LH, que é o hormônio luteinizante, ele vai agir nas células de Leydig, que vai ajudar a produção natural de testosterona. Essa medicação você vai usar mais ou menos de 4 a 6 meses. E aí a medicação nada mais é que o citrato de clomifeno. A gente começa aí numa dose aí de 50 mg por dia e mantém esse citrato de clomifeno de uma forma contínua durante um período aí mais prolongado. A gente pode fazer dosagem aí de exames de sangue mais ou menos um mês após o início da terapia pós-ciclo, né? Só para a gente ver se está ocorrendo uma produção de FSH, está ocorrendo uma produção de LH, da própria testosterona, ver se já está respondendo um pouquinho. E é claro que também nesse momento aí, principalmente logo no início de uma terapia pós-ciclo, a gente tem que usar alguns artifícios para fazer com que o testículo ele produza testosterona o mais rápido possível. Só o citrato de clomifeno, às vezes, ele demora até 3 meses para conseguir fazer o testículo produzir testosterona de uma forma mais adequada. E a medicação que a gente vai usar aí para fazer um estímulo direto ao testículo é o HCG, que é o Choriomon, que ele é um mimético do LH, né? Ele vai imitar o hormônio luteinizante, então vai agir diretamente no testículo. O que muitas pessoas perguntam, mas o Choriomon ele bloqueia o eixo? Ele bloqueia. Ele tem uma ação de bloquear parcialmente o eixo, mas é importante você dar logo no início do ciclo exatamente para fazer com que o paciente não fique muito sintomático pela falta de testosterona. E aí, você usando o Choriomon e usando o citrato de clomifeno, um vai ajudando o outro até fazer com que esse testículo volte à produção natural de testosterona. Apesar do Choriomon ele bloquear o eixo, ele não vai impedir o citrato de clomifeno de realizar sua função de produzir FSH e LH. Geralmente se usa aí o HCG numa dosagem aí de mais ou menos 1.000 a 3.000 unidades internacionais por semana. Eu particularmente eu gosto de usar 2.500 unidades por semana num período aí de mais ou menos 4 semanas. Eu particularmente gosto de usar 4 semanas, mas você pode usar até 8 semanas o HCG. Em casos de hiperestrogenismo e ginecomastia, você pode fazer uso aí do anastrozol. Sempre tomar cuidado para não usar doses excessivas de anastrozol, porque além de zerar o estradiol, que isso pode prejudicar o anabolismo do paciente, pode zerar o libido também. Então, às vezes os sintomas de mal-estar, baixo libido que o paciente pode se queixar numa TPC, talvez não seja só pela baixa testosterona, mas sim o estradiol muito baixo também. Sempre fazer aquela relação testosterona-estradiol, ver se aquela relação está menor que 10, e se ela tiver menor que 10, vale a pena você adicionar aí o anastrozol. E como eu falei anteriormente, em casos persistentemente sintomáticos, vale a pena aí de vez em quando usar um androgel, um gelzinho de testosterona, pode ser mais ou menos 50 mg por grama, e aí você usa na região abdominal ou embaixo do braço, no ombro, a fim de que esse paciente ele consiga fazer o seu eixo ser restaurado e ele não sofra tantas as consequências da baixa de testosterona. Você imagina, uma TPC vai durar mais ou menos 6 meses, você imagina se o paciente ele não faz uma TPC, ele pode ficar até quase 1 ano com níveis de testosterona baixo. Então sempre é interessante procurar um médico para que faça uma orientação sobre a melhor forma de restaurar o eixo desse paciente e fazer com que esse paciente produza naturalmente testosterona. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar um outro vídeo que eu fiz aqui sobre TPC. Aguardo vocês no próximo vídeo.